Meu nome é Marco Reis e nesse vídeo vamos falar sobre Big Data e Hadoop. Eu trabalho com arquitetura de software, treinamento e palestras. As informações de contato estão no meu site marcoreis.net. Esse curso fala essencialmente de Hadoop, HDFS e MapReduce, nessa ordem, e ao final do treinamento você estará apto a entender o que é de fato Big Data, como usar e quais os problemas que podemos resolver, instalar um cluster Hadoop nos seus servidores, gerenciar arquivos e diretórios no HDFS usando linha de comando ou API, escrever programas MapReduce e rodar jobs no cluster. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Primeiro vamos ver os conceitos que motivam o uso do Big Data e por que é tão famoso hoje em dia. Depois a conversa fica mais técnica e vamos falar sobre os componentes do Hadoop, que são o framework MapReduce e o HDFS. A última parte do vídeo fala sobre o ecossistema Hadoop, que são ferramentas com funcionalidades complementares. O Hadoop usa uma arquitetura um pouco diferente do que estamos acostumados. Não precisa se preocupar se parecer muito complicado no primeiro contato. Com os exemplos vai ficar mais fácil visualizar o funcionamento de todos os serviços juntos. Por enquanto vamos focar nos conceitos. O termo Big Data é usado para referenciar dados que não podem ser processados ou analisados com as ferramentas tradicionais. A ideia do Big Data é armazenar e analisar tudo: tabelas do banco relacional, logs do servidor, postagens em redes sociais, conteúdo de páginas na internet, até arquivos. E o que seria uma ferramenta tradicional? Vamos considerar que é o nosso banco de dados relacional, BI ou um sistema corporativo. Imagina que você tem um processamento pesado que precisa rodar a noite inteira, como um fechamento diário, ou então uma consulta pesada que não pode rodar durante a tarde porque deixa o banco lento e atrapalha o sistema que acessa várias tabelas e consome muito recurso. Ou então aquele relatório que a área do marketing sempre quis que fosse atualizado a cada hora, mas que só pode rodar semanalmente, no domingo. Enquanto isso, eles usam dados antigos. Bom, acho que já deu para entender o problema. Essas são situações normais do cotidiano de uma empresa. À medida em que os dados crescem, temos mais dificuldade para atender ao usuário e precisamos de mais poder de processamento, mas acabamos sempre limitados por diversos fatores. No fim das contas, toda empresa tem mais dados do que consegue analisar, ou seja, o Big Data sempre existiu. A diferença é que agora temos ferramentas que conseguem processar esses dados paralelamente a um custo acessível. E percebam que custo baixo não significa custo zero. Outro ponto importante que deixou o Big Data em evidência nos últimos tempos é que as empresas perceberam que podem transformar informação em lucro ou não diretamente em lucro, mas com Big Data podemos criar alguma vantagem competitiva ou serviço para o cliente. E depois isso vai se reverter, claro, em lucro. Vejam o caso do Google. Uma busca na internet não dá lucro, pelo contrário, é um custo. Mas cada vez que você clica em um link patrocinado, aí sim o Google está lucrando. Um exemplo bem simples. Se você tem uma loja virtual, o seu núcleo de negócio seria naturalmente a venda de produtos ou serviços. Mas a análise das vendas concluídas vai mostrar o que passou. É uma visão limitada das possibilidades de negócio. Se o cliente estava pesquisando preços de mesas de escritório, o sistema vai recomendar cadeiras ou luminárias, e isso vai motivar o consumidor a comprar mais. Quando você está lendo uma notícia sobre política, é natural que no fim da página sejam recomendados textos semelhantes. Com uma ferramenta de Big Data, você pode analisar as páginas que o usuário acessou, as compras que ele concluiu, as compras que ele não concluiu, os e-mails que se converteram em compras, comentários positivos ou negativos, comportamento em rede social e qualquer outra fonte de dados que possa identificar o perfil do usuário. É possível descobrir fraudes bancárias analisando movimentações financeiras, da mesma forma que é possível descobrir se você começou a namorar analisando seu comportamento na internet. Quanto mais dados analisados, mais conclusões podemos tirar a respeito de alguém. Até mesmo dados complexos como geolocalização podem ser usados. E praticamente todo celular tem GPS. O Google armazena seu histórico de localização, consultas, comportamentos na rede social e velocidade do seu carro no Waze. Se considerarmos o Facebook,
A análise de poucos likes pode definir seus interesses. Não é de se estranhar quando dizem que o Facebook te conhece mais que a sua mãe. Mas esses sistemas de recomendação só atingem uma boa precisão quando analisam dados de muitos clientes. É onde entram as ferramentas de Big Data. Com o Big Data, você consegue processar muita informação de fontes e formatos diferentes com um custo relativamente barato. Vou citar um exemplo que acontece comigo. O pico de acessos nas minhas aplicações acontece em dois períodos, 10 da manhã e depois 4 da tarde. São horários críticos. Por uma questão de segurança, o processamento batch começa a partir de meia-noite e alguns relatórios mais complexos só estão disponíveis com um dia de atraso. O usuário se acostumou com isso. Na verdade, a organização inteira se acostumou com esse fato. Esse cenário é forte candidato a uma solução de Big Data. Processamento pesado que consome muito recurso de banco de dados, rede, CPU e que roda por horas pode ser substituído por jobs Hadoop que são executados numa fração desse tempo. Vamos ver alguns problemas que as ferramentas de Big Data tentam endereçar. 1. A principal tarefa de uma solução de Big Data é a análise de dados, naturalmente. Pode-se otimizar rotinas já existentes ou criar novas funcionalidades com análise estatística de grandes volumes de dados, da ordem de terabytes. 2. Quando usamos Big Data, temos que armazenar todos os dados gerados na organização, para depois proceder com as análises. Acontece que o armazenamento de grandes volumes de dados não é trivial. A primeira coisa que vem na minha cabeça é que disco falha. No meio da tarde o HD para de funcionar, então precisamos garantir tolerância a falhas, replicação e integridade. Qual o outro problema de trabalhar com grande volume de dados? Velocidade, tanto para gravação quanto para leitura. Imagina se o processamento precisar varrer 1 terabyte de dados. Experimenta fazer uma consulta com um like no banco de dados relacional em uma tabela com 1 bilhão de registros. E depois fazer um count agrupado por duas colunas. E coloca também um inner join para completar. Podemos concluir que a velocidade não será das melhores. O mesmo princípio se aplica aos arquivos texto. Quando os dados vêm em formato texto, usando separadores entre as colunas como um CSV. Ler um arquivo de 1 terabyte não é rápido. 3. Mover o processamento é mais barato que mover os dados. Essa é a verdade do Big Data. Ao invés de mover os dados de um lugar para o outro, é mais eficiente mover o processamento para perto dos dados. Ao invés de mover 1 terabyte para um servidor parrudo com 128 processadores, o que pode congestionar a rede e o processamento, teremos vários servidores de baixo custo trabalhando em paralelo, com cópias de parte dos dados. 4. Não é possível imaginar uma pesquisa hoje sem os buscadores como Google, Bing e Yahoo. A busca transformou a forma como trabalhamos. Não é aceitável para um usuário esperar um segundo pelo resultado de uma pesquisa. Mesmo escrevendo errado, os portais têm que adivinhar o que você quer dizer. E a velocidade em que a informação está disponível também deve ser considerada. Informação pode ter data de validade. No mercado de ações, as tendências de mercado de ontem não servem para hoje, e num jornal, a notícia só vale por alguns minutos. A ferramenta mais famosa de Big Data, o Hadoop, nasceu de outro projeto chamado Lucene, que é uma ferramenta de busca. Então, a busca e o Big Data são muito próximos. 5. A visualização de dados é uma área em franca ascensão e também é o produto final das análises de Big Data. Imagine que todo esse processamento é para mostrar um gráfico indicando tendências para um gestor tomar decisões sobre o futuro da empresa. A ferramenta mais famosa de Big Data é o Apache Hadoop, que é um projeto open source para processamento distribuído. O Hadoop foi pensado para atender às principais características da computação distribuída, de forma transparente e para ter um modelo de programação simples. Então, o profissional de TI não precisa se preocupar com implementações complexas como tolerância a falhas, balanceamento de carga e replicação. O Hadoop é baseado em dois serviços, MapReduce e HDFS. O MapReduce é um modelo de programação e o HDFS é o sistema de arquivos de alta performance. O Hadoop garante uma série de funcionalidades, como por exemplo escalabilidade linear,
À medida em que aumenta o número de nós, diminui o tempo de processamento. Aplicações tradicionais têm problemas para atender demandas crescentes, chegando ao ponto de ter de reescrever o código-fonte, porque aumentar o número de processadores não é mais suficiente. A alta disponibilidade é consequência da arquitetura master-slave e da replicação de dados. Outra vantagem da replicação é que o processamento tem mais oportunidade de acontecer perto dos dados. Uso de hardware de baixo custo. O Hadoop foi projetado para ser executado em hardware commodity, aquele que você provavelmente já tem na sua empresa e não necessariamente um super servidor caríssimo. Assim, ele está preparado para falhas e tem mecanismos de recuperação automática, porque considera que o hardware vai falhar em algum momento. I/O de alta performance com HDFS. Modelo simples de programação baseado em MapReduce. É importante frisar algumas questões sobre o Hadoop. O Hadoop é para processamento em batch, não para análise em tempo real. Se você precisa de tempo real, terá que usar outras ferramentas do ecossistema, como o Spark. Por isso que quando usamos Hadoop, falamos que o processamento se dá quase em tempo real, que é a tradução direta do termo em inglês Near Real Time. Hadoop não substitui a infraestrutura existente. Você deve usá-lo em conjunto, não como uma reposição. Não existe a possibilidade de substituir um banco relacional ou storage pelo HDFS. Hadoop é para dados complexos em grande volume. Se os seus dados estão numa escala menor que essa, você deve considerar outras ferramentas. A manutenção do cluster Hadoop é trabalhosa e, mesmo que não tenha o custo de licenciamento, tem o custo da mão de obra. O HDFS, Hadoop Distributed File System, tradução de Sistema Distribuído de Arquivos do Hadoop, é responsável pelo armazenamento dos dados em um cluster Hadoop. Ele suporta uma organização de arquivos hierárquica, como o sistema de arquivos tradicional, então podemos criar diretórios e arquivos, excluir, mover e renomear. No HDFS, cada arquivo é armazenado como uma sequência de blocos, geralmente de 64 ou 128 MB. Depois, esses blocos são distribuídos entre os nós do cluster. Os blocos são do mesmo tamanho, exceto o último, que deve ser um pouco menor. Os arquivos no HDFS são somente leitura. Uma vez gravado, não pode ser alterado. Isso aumenta a velocidade de leitura, o que é essencial, uma vez que os arquivos podem chegar a terabytes de tamanho. O mesmo bloco é replicado em vários nós e existe um número mínimo de cópias, que é o fator de replicação, normalmente são 3 cópias. Com isso, garantimos escalabilidade, tolerância a falhas e alta disponibilidade. Quando um bloco fica indisponível, o Hadoop pega a cópia mais próxima. O HDFS é baseado na ideia de replicação e trabalha com a arquitetura master-slave, que aqui chamamos de NameNode ou DataNode. NameNode é o servidor que armazena os metadados da árvore de diretório. Ele conhece os datanodes e determina a localização dos blocos. Funciona como um gerente dos arquivos. Datanodes são os servidores que efetivamente armazenam os dados e são responsáveis pelas operações de gravação e leitura, como criação, exclusão e replicação dos blocos de dados. Além do armazenamento, ele envia sinais frequentes ao NameNode para informar que está ativo, quanto espaço em disco tem disponível e se suas réplicas estão disponíveis. Com essas informações, o NameNode pode fazer o balanceamento dos arquivos. Se o datanode para de responder, o NameNode entende que o nó está fora de operação e procura outro nó para garantir o número mínimo de réplicas dos arquivos. Veja que não existe um mecanismo de proteção dos dados. Na verdade, eles são replicados já considerando uma falha de hardware. Isso elimina a necessidade de usar hardware de alto custo, com redundâncias. MapReduce é um modelo de programação ou framework para processamento distribuído de jobs. É baseado em duas tarefas, map e reduce, e utiliza o HDFS para a entrada e saída de dados. A ideia foi inicialmente publicada por uma dupla de pesquisadores do Google em 2004.
O uso mais significante desse projeto era o processamento do índice usado no buscador do Google, com algumas vantagens, como por exemplo, código-fonte com menos linhas, mais simples e fácil de entender, porque as complexidades da computação distribuída ficam abstraídas por trás da biblioteca MapReduce. Jobs com manutenção mais simples, porque a maioria dos problemas são resolvidos automaticamente pela biblioteca. Possibilidade de melhorar a performance simplesmente adicionando mais nós no cluster. Quando usamos MapReduce, as complexidades ficam abstraídas, ou seja, o programador não precisa saber como o framework trabalha internamente. Você escreve o programa, manda executar e o resto é por conta do Hadoop. O processamento MapReduce usa a ideia de pares chave-valor. Ele divide o processamento em pequenas tarefas e distribui entre os nós disponíveis no cluster. Por isso, um programa MapReduce é nativamente paralelizado e executado no cluster. O MapReduce usa uma estratégia diferente das abordagens tradicionais de desenvolvimento. Então, seu funcionamento na primeira olhada é um pouco complicado. Depois, vendo os exemplos, fica bem mais simples. De toda forma, é importante ter uma visão geral do processo, mas não é essencial que você entenda completamente todos os passos. Em resumo, o MapReduce lê cada linha do arquivo de entrada, agrupa os valores semelhantes e distribui uma parte do processamento para cada nó, e tenta fazer com que a tarefa e o bloco de dados estejam na mesma máquina. Numa visão mais detalhada, um programa MapReduce funciona assim. Primeiro, input. Carrega o arquivo do HDFS, lembrando que ele está particionado em blocos. 2. Map. Lê cada linha do bloco e extrai a informação que interessa, mapeando os dados de entrada com um par de chave-valor. Depois, gera uma lista intermediária de chaves e valores. 3. Shuffle Sort. A lista intermediária é ordenada para processar as chaves iguais no mesmo nó e assim garantir a melhor performance. 4. Lê cada linha da lista intermediária e faz o processamento da regra de negócio, tipicamente uma soma, agregação, filtros ou transformações dos dados. 5. Output. Os dados processados são gravados no HDFS. Há duas versões disponíveis do MapReduce. MapReduce 1.0 e MapReduce 2.0, ou MRV1 e MRV2. Vamos dar uma olhada na versão 1.0. O MapReduce também usa a arquitetura Master-Slave, e aqui chamamos de Job Tracker e Task Tracker. Geralmente ficam juntos com o NameNode e o DataNode. O Job Tracker faz o agendamento e monitoração do plano de execução das tarefas, alocando os nós disponíveis para executar os jobs ou reexecutar em caso de falha. Os Task Trackers executam o processamento MapReduce, que pode ser uma tarefa map ou reduce, conforme solicitado pelo Job Tracker. Geralmente ficam no mesmo nó do DataNode, então os dados e o processamento ficam juntos. Isso deixa o processamento mais rápido e alivia o tráfego na rede. Com esse procedimento, o Hadoop tenta fazer com que cada nó tenha o processamento e os dados necessários. A premissa é que o processamento aconteça o mais perto possível do armazenamento. Na versão 2.0 do Hadoop, a mudança aconteceu principalmente no gerenciamento de recursos. Enquanto no MapReduce 1.0 o próprio framework gerenciava os recursos, na versão 2.0 existe um serviço independente chamado Yarn para fazer isso. Agora, a lógica do programa MapReduce está separada da sua execução no cluster. O trabalho do Yarn é gerenciar dinamicamente o cluster. É ele que faz a alocação de recursos entre os jobs MapReduce e também entre aplicações não MapReduce, que estão rodando no cluster, como por exemplo outros serviços do ecossistema Hadoop. O objetivo dessa atualização é executar jobs maiores com milhares de nós e aumentar a escalabilidade, que já não era exatamente pequena. Fundamentalmente, a diferença é que o Job Tracker foi dividido em outros serviços. Resource Manager, RM, é o serviço central que recebe as requisições e roda as aplicações, como os programas MapReduce. Funciona como um agendador e dimensiona os recursos entre as aplicações que estão rodando. Node Manager, NM, roda em cada nó e se comunica com o RM, atualizando seu status. O container é
criado para cada requisição que chega no RM e aloca uma porção de recursos para a tarefa que será executada. Cada aplicação roda em um ou mais containers. Application Master gerencia o programa MapReduce e roda no container. Caso necessário, pode solicitar mais containers para rodar a aplicação. O Hadoop é um projeto open source basicamente formado pelo HDFS e MapReduce. Além desses serviços, temos outros projetos com funcionalidades complementares e formam um ecossistema que evolui rapidamente, de forma orgânica. Novas ferramentas são criadas à medida em que outros nichos de negócio vão dando conta de que podem se beneficiar das vantagens do Big Data. Temos ferramentas como Data Warehouse, importação em lote, agendamento de job, machine learning, data mining, serialização, etc. Aqui vamos falar apenas de algumas dessas ferramentas que serão vistas em outros vídeos. Hive, Data Warehouse com um conjunto de ferramentas para fazer consultas SQL em grandes volumes de dados quase em tempo real. Pig, plataforma para análise de grandes volumes de dados com linguagem de alto nível. Faz operações de agrupamento, junção e filtros diretamente no HDFS. Scoop, importação e exportação para bancos relacionais ou alguns bancos NoSQL. Use, sistema de workflow para gerenciamento de jobs. HBase, banco de dados NoSQL que roda sobre o HDFS. E o que podemos fazer com toda essa tecnologia? Bem, o Hadoop é apenas uma ferramenta para processamento batch. O resto depende da criatividade de cada equipe, tanto de TI quanto de negócio. A TI precisa implementar a solução, mas sem a orientação do pessoal especializado no negócio da empresa, dificilmente podemos extrair informação relevante. Vejamos uma lista do que se pode fazer com Big Data. Modelos preditivos. Usando estatística, psicologia, técnicas de machine learning ou aprendizado de máquina, podemos criar modelos preditivos que são usados na meteorologia e no mercado financeiro. A análise de Big Data ajuda a entender melhor padrões de mudanças, como o movimento climático ou financeiro. Com isso, aumentamos a precisão das previsões dos eventos, como secas e temporais. No mercado financeiro, há muitas variáveis que mutam durante o dia, e é improvável que uma pessoa possa analisar todos esses dados. Com Big Data, você pode descobrir uma tendência rapidamente e ajudar os operadores a decidir o que fazer. Redes sociais. As empresas podem expandir seus dados tradicionais com as informações obtidas das redes sociais. Mineração de texto para análise linguística e sistemas de busca. É possível fazer reconhecimento de entidades em textos como, por exemplo, pessoas, organizações, nomes de lugares e abreviaturas. Uma das tarefas da mineração de texto é a análise de sentimento, como, por exemplo, as emoções sobre um determinado tema. Uma loja pode se basear nas opiniões dos clientes para decidir se aposta ou não na nova coleção de roupas. Uma funcionalidade que eu acho interessante é a análise da concorrência, por exemplo, comparando os preços de um produto na internet para definir sua própria tabela de preços. Segmentação de clientes, que pode ser geográfica, demográfica e comportamental, para publicidade dirigida. Lembre-se que tudo que você faz na internet é armazenado para definir seu perfil de consumo e sugerir produtos relevantes. Eu gosto de correr, e uma boa promoção de tênis me interessa, mas não adianta ser um tênis de R$ 1.000. Do mesmo jeito, não adianta me oferecer um casaco pesado de uma loja de Porto Alegre, porque eu moro em Brasília e aqui é muito quente. Por isso a segmentação é importante para separar os clientes em categorias e oferecer especificamente o que ele precisa. A grande novidade fica por conta dos wearables, como smartwatches ou smart bracelets. Eles coletam o consumo de calorias, níveis de atividade física e padrões de sono. Assim, é possível analisar a saúde de uma população, e, claro, a análise desse tipo de informação só é útil se vier acompanhada de alguma política que beneficie as pessoas. É possível chegar ao mesmo resultado com outras ferramentas. Antes do Hadoop, existia computação distribuída, balanceamento de carga, recuperação de falhas, tudo isso. A diferença é que agora é simples de fazer, está ao alcance de todo mundo. Por isso estamos num momento interessante no mundo da tecnologia. E ainda não é possível prever até onde dá para chegar, mas já dá para ver que os horizontes foram ampliados. Essas ideias podem ser aproveitadas em qualquer área.
Governo, segurança, varejo, indústria, pesquisa científica, todo mundo pode se beneficiar. As ferramentas de Big Data são muito acessíveis e vale a pena começar a usar, mesmo que seja em uma prova de conceito, e o custo disso é quase zero. As ferramentas são grátis. Os componentes do Hadoop são integrados, mas não é obrigatório usar tudo. Você pode usar só o HDFS, ou só o HBase, ou só o MapReduce. E essa é uma boa estratégia para começar.